Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Porto Alegre do Norte recebe parecer contrário à aprovação das contas. Por falta de informação na prestação de contas, TCE determina a apuração in loco na Prefeitura de Pedra Preta. Tribunal de Contas disponibiliza livro baseado em histórias de vida de servidores. Os detalhes agora no TCE Notícias. As contas anuais de governo do exercício de 2016 da Prefeitura de Porto Alegre do Norte receberam parecer prévio contrário à aprovação pelo Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Veja os detalhes. Sob responsabilidade do gestor Emival Gomes de Freitas, as contas anuais de governo da Prefeitura de Porto Alegre do Norte, referentes ao ano de 2016, tiveram inicialmente 12 irregularidades apontadas pela Secretaria de Controle Externo da relatoria do conselheiro interino Luiz Carlos Pereira. Das 12 irregularidades configuradas pela SESEX, 11 delas são de responsabilidade do ex-prefeito Emival Gomes Freitas e uma foi atribuída ao controlador interno Cailton da Silva Castro. O ex-prefeito de Porto Alegre do Norte foi citado para esclarecimentos e protocolou a defesa no Tribunal de Contas de Mato Grosso no prazo concedido. Já o controlador interno deixou transcorrer o prazo regimental, permanecendo inerte. Após isso, a SESEX opinou por sanar 10 irregularidades e manter 2 referentes à ausência do parecer técnico conclusivo do controle interno sobre as contas e a abertura de crédito adicional sem autorização legislativa. No entanto, apesar do cumprimento dos gastos com a saúde, destaco que da análise comparativa entre os próprios indicadores houve piora de 2 indicadores de saúde. Em relação aos gastos com educação, houve também a piora de 2 indicadores. O IGFM geral, Porto Alegre do Norte, ficou com a classificação B de boa gestão, ficando na 32ª posição. E até melhorou o município em relação ao ano anterior. Além disso, foi constatada que a receita arrecadada pelo município no exercício de 2016 foi menor que a despesa realizada, gerando um déficit orçamentário de aproximadamente R$ 900 mil. Diante do exposto, acolho em parte o parecer ministerial e voto pela emissão de parecer prévio contrário às contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte 2016, responsabilidade do senhor Emival Gomes de Freitas, com as recomendações que constam no voto integral. É a síntese do voto, senhor presidente. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso aprovou por maioria a determinação de uma diligência externa para apurar supostas irregularidades nas contas de governo da Prefeitura de Pedra Preta. Entenda na reportagem a seguir. Na apreciação das contas de governo de Pedra Preta, o relator do processo, o conselheiro João Batista de Camargo, entendeu que houve uma indevida apresentação das contas anuais pela ex-gestora. A equipe de auditoria do Tribunal de Contas, ao apreciar os documentos, constatou que não foram encaminhadas todas as informações relativas às contas de governo de 2016 via aplique pelo Executivo Municipal. Diante desse cenário, o Ministério Público de Contas entendeu também que a análise completa das presentes contas se encontrava prejudicada. Mesmo com a falta de informações da gestão de 2016, a auditoria constatou 5 irregularidades, 3 de natureza gravíssima e 2 de natureza grave, sendo a não aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, repasses ao Poder Legislativo em desacordo com a Constituição Federal, ocorrência de déficit de execução orçamentária sem a adoção das providências efetivas,
registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis e descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE. No julgamento das contas, a ex-prefeita do município teve defesa apresentada em plenário através da sustentação oral. O relator informou que não havia informações suficientes nos autos para subsidiar a análise desses pontos específicos. Isso porque, para analisar alguns itens, como a disponibilidade financeira das despesas contraídas nos 2 últimos quadrimestres e o gasto com o pessoal nos últimos 180 dias do mandato, é necessário que o gestor apresente as despesas realizadas de forma estratificada, mês a mês, dados inexistentes nos balanços contábeis que foram objeto de análise por este tribunal. Sendo assim, o relator entendeu por conversão do julgamento destas contas anuais em diligência para a realização de apuração in loco por este tribunal. Entendo que se deve acolher a sugestão do MPC no sentido da conversão de parecer em diligência e não de converter as presentes contas em tomada de contas ordinárias. Simplesmente conversão do parecer em diligência com sobrestamento do presente processo até que se proceda ao saneamento dos autos, razão pela qual entendo que é imprescindível averiguar a real situação das contas e finanças do município de Pedra Preta, cuja análise é essencial para o exame do mérito das contas anuais de governo. Então, o processo retorna à unidade técnica para o saneamento dos autos e fica sobrestado e com previsão de julgamento nos primeiros meses de 2018, senhor presidente. Julgamento do parecer prévio. É a síntese do voto, senhor presidente. Está disponível em nosso portal mais uma publicação assinada pela editora do Tribunal de Contas. Saiba mais sobre essa obra na reportagem a seguir. A publicação Além do Olhar traz diversos relatos e trajetórias dos servidores e colaboradores do Tribunal de Contas e apresenta outra perspectiva das relações e experiências vividas por essas pessoas no cotidiano com a instituição de controle externo. O livro conta 20 histórias, agrupadas em temas comuns: família, os caminhos, superação, universo das engenhocas, servidores olímpicos e muito além do olhar. Histórias como a de Francisco Delmondes Bentinho, que aos 75 anos está concluindo a primeira graduação em Direito pela Universidade de Cuiabá. Também tem um relato de Flávia Ferreira Haddad e os dilemas vividos após um grave acidente de carro em 2009, quando perdeu os movimentos e a sensibilidade das pernas. Ainda conquistas de Wanda Laurice de Oliveira Santos, em meio às corridas de longa distância que disputa. Essas e outras narrativas que foram originalmente divulgadas na intranet do site do Tribunal de Contas de Mato Grosso até setembro de 2017, agora estão disponíveis para toda a sociedade conhecer um pouco mais sobre as pessoas que fazem parte da história do TCE. A publicação de 92 páginas pode ser acessada no portal do TCE em www.tce.mt.gov.br, no menu Imprensa, localizado do lado esquerdo do site. Depois, basta clicar em Publicontas. Do lado direito, basta encontrar em Catálogo o item História. É possível acessar essa publicação online ou ainda baixar a versão em PDF para a leitura em modo offline. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Para você, um excelente final de semana e até segunda. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.